O dia seguinte é um dia de tentar de alguma forma entender quem tinha expectativas maiores e quem não as tinha. Alguns isso vira motivação e outros vira desafio, mas são situações completamente diferentes, né? Porque no caso há uma diferença de primeiro turno importante na casa de 6 milhões de votos, e que as estratégias, alguém tem que mudar alguma coisa para fazer diferença. Ou um para conseguir a diferença que falta e o outro para tirar a diferença que proporcionou essa ida ao segundo turno. Esse começo é de muito papo para tentar entender, na verdade, o que aconteceu ontem, não o que vem pela frente, né? Ronald, a diferença é muito grande, sim. São 6 milhões de votos. O Lula entra com claro favoritismo, porque é uma diferença considerável em número de votos. Segundo, não há na história das eleições presidenciais brasileiras, com 2 turnos, não há nenhum registro de alguém que venceu o primeiro turno e perdeu o segundo. O que nós tivemos foi o Alckmin em 2006, tendo menos votos no segundo turno do que no primeiro, mas ele perdeu os 2 turnos, só que no segundo uma derrota maior. Então, o favoritismo é do Lula. E mais, essa história de Simone Tebet, Ciro, o que é que acontece aí? Primeiro, se um deles decide apoiar, isso não significa que os seus eleitores irão como carneirinhos dispostos a fazerem aquilo que o seu candidato mandou. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Quantas e quantas vezes, onde há 2 turnos, por exemplo, na França, alguém diz, olha, peço aos meus eleitores que votem assim assado. E nada acontece. Uma parte ínfima coincide, não está nem dizendo, nem significa que está obedecendo ao pedido, à ordem ou à recomendação do seu candidato no primeiro turno. Então, essa transferência é papo furado. Como se a Simone apoiar o Lula, todos os que votaram na Simone, imagina, uma parte vai com o Lula, outra parte não vai, uma parte vai com o Bolsonaro, uma parte vai com ninguém. E no caso do Ciro Gomes, eu insisto aqui, para mim é inimaginável o Ciro Gomes apoiar um dos dois no segundo turno. Não dá nem para falar em mal menor, né? Porque tudo que ele disse necessariamente leva a uma neutralidade total. Ele, claro, vai votar. Ele pode chegar lá no segundo turno, votar em um, votar em outro, não votar em ninguém, não votar, não ir lá votar, ele pode fazer qualquer coisa. Mas ele fechou a porta para um apoio a um ou ao outro, né? E no caso do Bolsonaro, me parece completamente descartado que o Ciro Gomes venha manifestar apoio ao Bolsonaro. Mas não vejo a menor lógica em que o Ciro Gomes resolva apoiar o Lula. Ele chamou os dois de corruptos. Ele chamou os dois governos de falidos moralmente. Ele falou em falência moral, em corrupção. Especificamente sobre o Lula, ele disse que viu o cara se corrompendo. Especificamente sobre o Bolsonaro, ele disse que ele é um corrupto, mentiroso, calhorda. E sobre o Lula também disse que é um mentiroso, só que mente de uma maneira diferente. Ele falou isso no último debate. Ele mente, mas ele sabe fazer uma coisa mais teatral, apresentar números, etc. Então, e mesmo a Simone Tebet, que também referiu-se aos dois governos como corruptos, o governo do Lula e o governo do Bolsonaro. Mas sem, nem de longe, né, a ênfase do Ciro Gomes. Léguas e léguas de distância da ênfase dos adjetivos utilizados pelo Ciro. Mas ela também diz. Agora, a Marina não está apoiando o Lula? 8 anos depois daquela campanha odienta que o PT fez contra ela, o Alckmin não é o vice do Lula? Então, se a Simone resolve apoiá-lo, é mais um capítulo dessa série. Mas no caso do Ciro Gomes, especificamente do Ciro Gomes, eu acho simples, seria vergonhoso, na minha opinião, na minha avaliação pessoal, seria vergonhoso o Ciro apoiar um dos dois.
O que não significa que o eleitorado dele não vai escolher. Isso é outra coisa. Mas o apoio pessoal dele, para mim, seria uma vergonha se ele chegar daqui a 2, 3 dias e falar, vou apoiar fulano. Para mim, será uma vergonha, Ronald.